Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas em mais uma aula da imersão Jornada do Balão Lucrativo. E aí, espero que estejam gostando. Eu vi aí algumas postagens, parabéns para vocês que fizeram, certo? Aí a atividade que eu passei de fazer o primeiro cluster, amarrando da forma correta. Estão de parabéns, tá? Teve uma que colocou lá que nunca tinha feito e fez pela primeira vez e deu certo. É isso aí, né? O segredo é você aprender e colocar em prática, certo? Quando você aprende e coloca em prática, tudo sai perfeito, certo? E hoje, né, nós vamos dar continuidade, certo? Espero que estejam gostando. Coloquem aí o que vocês estão achando. Coloquem aí o que vocês também gostariam de aprender. Qual é a dúvida, qual é a técnica que vocês têm mais dificuldade em fazer com balões? Me fala aí, qual é a técnica? Se é essa, amarrar com balões que vocês viram aí na aula passada, na primeira aula. Se essa era a dúvida de vocês, a dificuldade, né, que vocês tinham em amarrar o balão da forma correta. Se é a montagem de uma guirlanda, certo? A montagem de um arco-íris, a montagem de uma escultura, tipo um palhaço, um sorvete de balões, uma árvore de balões. Qual é a dificuldade que vocês mais têm em fazer com balões? Me conta aí. Tem também a técnica do duplê, né? Da guirlanda duplê. Que essa daí eu tenho certeza que a maioria das pessoas tem dificuldade, certo? Qualquer coisa amanhã a gente pode estar trazendo, ou então em outra oportunidade, se não der tempo, em outra aula eu trago, certo? Se não der tempo, hoje e amanhã, para a gente aplicar alguma técnica dessas aí, me fala, deixa aí o que você assim, mais tem dificuldade e eu posso estar trazendo aí numa próxima aula para ensinar você bem detalhado, certo? Para que você possa aprender e começar a praticar e se embora aí nessa técnica, né? Então hoje eu vou Hoje nós vamos aprender aqui. Ontem vocês aprenderam a amarrar, encher o balão, medir, amarrar o balão da forma correta e montar o cluster de 4 balões, né? Hoje eu vou mostrar para vocês, certo? Lembrando que as técnicas aplicadas da forma correta é o segredo para qualquer trabalho com balões, certo? Qualquer trabalho que você for fazer com balões é aplicar as técnicas da forma correta. Quando você conhece as técnicas, olha só como é bom a gente aprender as técnicas. Quando você conhece todas as técnicas, quando você sabe, quando você já maneja ali as técnicas, e você vê uma foto de uma arte na internet, você pega ali uma imagem da internet de um cenário de balões, de qualquer estrutura de balões, quando você olha para ela, você já sabe, é essa técnica aqui. Para fazer essa escultura, para fazer esse cenário, para fazer essa arte, eu utilizo essa técnica aqui que eu já sei, né? Um exemplo, o arco-íris. Quando você vê o arco-íris, você já sabe, se você conhece todas as técnicas, você já sabe qual técnica usar para fazer o arco-íris. Para que dê aquele formato, para que os balões fiquem naquele formato, se você conhece as técnicas, você vai saber, certo? Qual a técnica. E aproveitando, você já conhece aí as técnicas básicas, e é uma técnica básica, viu?
Para fazer o arco-íris é uma técnica básica. Você que já conhece aí as técnicas, você sabe qual é a técnica para fazer o arco-íris de balões? Diz aí, me fala aí se você sabe. E diz aí qual a técnica que se usa para fazer o arco-íris de balões, né? Vamos colocar aí em prática o nosso aprendizado. Eu vou inflar aqui, eu estou usando os balões de 9 polegadas. Vou inflar. Eu vou mostrar para vocês, olha só, quando a gente faz um arco orgânico ou desconstruído, né, a gente faz a base dele. A base é uma guirlanda, certo? Uma guirlanda simples, né, que você vai fazer ali. O segredo do arco ou da guirlanda orgânica ou desconstruída é você inflar os balões em medidas diferentes. Para esse trabalho, nós abrimos uma exceção em relação ao medidor. Tem pessoas que gostam de usar o medidor para fazer um arco desconstruído. E tem pessoas que não usam. Eu mesmo, particularmente, eu não uso o medidor só nesse tipo de trabalho. Para fazer uma guirlanda orgânica, um arco orgânico ou desconstruído, eu não uso o medidor, certo? Essa é a única exceção que eu não uso o medidor, tá? Mas todos os outros trabalhos, até um arranjo de balões, certo? Eu uso o medidor sim, para deixar os meus balões bem certinhos, com as medidas bem direitinhas, tá? Mas o único que eu não uso é para fazer o trabalho orgânico. Por quê? Porque nesse trabalho aqui você vai variar o tamanho dos balões. Um balão vai ficar maior, outro menor. Então, o que é que eu faço? Eu inflo os meus balões e vou apenas ali no olho, deixando. Deixa eu mostrar aqui. Tá aqui. Aí eu vou deixar, tipo assim, um maior e outro menor. E aí eu amarro, certo? E aí eu vou amarrar e vou fazer as duplas e depois vou juntar e montar os clusters de 4 balões. Deixando assim, um maior e outro menor, um maior e outro menor. E assim eu vou montar os meus clusters para fazer a base do meu arco ou da minha guirlanda orgânica, certo? Então, esse é o único trabalho que eu não uso o medidor, tá? Sim. Então, o arco orgânico, como você está vendo aqui, essa guirlanda orgânica, a base dela, que está aqui por dentro, certo? Ela é feita toda com os clusters de 4 balões, os balões todos em tamanhos diferentes, um maior e outro menor, como eu mostrei aqui, tá? E eu faço a guirlanda. Aqui no meu canal eu tenho diversos modelos desse tipo de trabalho aqui, que eu mostro, né? Que eu faço, que eu ensino aí a montar. Então, eu faço a base, certo? E depois eu vou acrescentando os outros balões. Acrescento esses balões maiores. Aqui nós temos o quê? Um bubble encapsulado e personalizado com uns... Isso aqui não é confete. Eu vou mostrar para vocês o que foi que eu usei para personalizar esse bubble, tá? Sim, nós temos aqui o bubble, certo? Eu fiz aqui um bubble com um balão 260, que é aquele balão palito, por dentro, certo? Se você quiser aprender essa técnica aqui, eu coloquei também folhas de ouro, no caso aqui ela prata, né? Ela prateada, dentro do meu bubble, para dar esse efeito, certo? Aqui brilhoso. E ele fica solto, ó. Não sei se dá para você ver, mas fica solta aqui, ó, as folhinhas, certo? Ó, você bate assim, ela fica... E coloquei um balão 260 dentro,
ou seja, dá um efeito bonito no seu balão, né? São essas coisas que agregam valor ao seu trabalho, né? São esses detalhes aqui que você vai estar usando para agregar mais valor ao seu trabalho, certo? A sua cliente, ela vai olhar, vai dizer, nossa, que balão bonito. Como é feito esse balão? Né? Vai ver e vai dizer, nossa, que balão bonito. Que balão diferente. E aí você vai acrescentando esses outros balões, certo? Como você pode ver, aqui nós temos os clusters com os balõezinhos menores, certo? Aqui eu estou usando balão de 5 polegadas. Aí eu fiz os clusters e acrescentei. E aqui nós temos os clusters de balões menores, onde eu usei esses balões aqui, de 9 polegadas. Como é que eu posso fazer? Detalhe, eu usei apenas 2 balões e formei um cluster com 4 balõezinhos. Esta é uma técnica que você pode estar usando para esse tipo de trabalho, certo? Para acrescentar nas suas guirlandas orgânicas. Você também faz para colocar nos seus arranjos de balões, para fazer aquela base orgânica de arranjos, arranjos de chão, né? Aqueles max buquês de balões, né? Você acrescenta aqueles clusterzinhos de balõezinhos pequenos, que dá aquele charme, né? A gente sabe que esses balões, eles dão aquele charme no nosso trabalho, certo? E tem esculturas, você vai ver uma flor aí, essa florzinha que você tá vendo aí na telinha. Eu fiz usando essa técnica. É uma técnicazinha meio que inventada, né? Eu não sei quem foi que inventou essa técnica, mas é uma técnica inventada por alguém aí, eu não sei quem foi. Se eu soubesse eu falaria, mas eu não sei, realmente eu não sei quem foi. Mas é uma técnicazinha que você pode estar criando aí diversas estruturas, diversos elementos para agregar no seu trabalho com balões, né? É uma técnicazinha simples, mas que você pode estar usando sua criatividade para estar acrescentando ela no seu trabalho, certo? E olha só, eu vou inflar o balão. Se você quiser uma medida para ele, eu tenho aqui o balão de 9 polegadas, vou medir ele a 4,5 polegadas, certo? Tenho aqui a medida de 4,5, vou passar aqui, certo? Vou deixar o meu balãozinho desse tamanho aqui. Se você não quiser usar o medidor, você também não precisa usar o medidor. Basta encher o balão e diminuir ele, deixando uma bolinha menor. Vou encher o outro. Quatro e meio. Ou então apenas esvazio o balão, deixo uma bolinha menor. Amarro o bico, certo? Aqui você pode estar amarrando ele individual, né? Dá aquele nozinho bem no cantinho do balão mesmo, certo? Deixando essa partezinha do bico solta. E agora, o que é que você vai fazer? Você vai dividir esse balão aqui ao meio, certo? Eu vou dividir ele em 2 partes. Eu vou centralizar o bico do balão. Deixa eu ver aqui mais para perto. Você vai centralizar aqui o bico do balão, na sua mão assim, ó. E vai dividir esse balão em 2 partes, deixando o bico bem no meio, tá? Não importa se uma parte ficar maior que a outra, não tem problema. Mas você tenta, o máximo, deixar no mesmo tamanho. E aí você vai torcer o balão, assim, ó, certo? Se você soltar aqui, ele vai desmanchar. Aí o que é que você faz? Você vai pegar o bico, você vai dar aqui, ó. Passa assim algumas voltas. E aí ele segura melhor, para você fazer o outro. O outro da mesma forma. Você centraliza aqui, ó, o bico.
Fica centralizado. E você vai torcer o balão. Porque o bico ele tem que ficar aqui no meio. Porque quando você vai fazer isso aqui, o bico ele tem que se esconder. Tem pessoas que fazem e deixam o bico aqui fora. Tá errado, certo? Tá errado você dividir o balão dessa forma e deixar o bico aqui fora. O bico ele tem que ficar escondidinho aqui entre os dois, entre as duas bolinhas, tá? E aí eu pego o outro e vou juntar. Da mesma forma que eu fiz com o cluster de balões. Juntei e fiz aqui o meu cluster com os balõezinhos menores. E são esses aqui, que a gente acrescenta para agregar, né, para fazer aquele diferencial no nosso orgânico, certo? No nosso desconstruído. São esses clusterzinhos menores aqui. É uma forma de você estar também, tipo, economizando, certo? Balões, porque você vai usar aqui apenas 2 balões para fazer 4, né? Se você for usar os balões de 5 polegadas, você vai estar usando aqui 4 balões de 5 polegadas. Então, ao invés dos 4 balões, e às vezes você tem dificuldade de encontrar os balões de 5 polegadas. Às vezes na sua cidade, aí na sua região, você não encontra com tanta facilidade. Então, essa forma aqui é uma forma de você estar usando, fazendo, sem precisar dos balões de 5 polegadas, né? Você vai estar fazendo ali os clusterzinhos dos balões menores e vai estar colocando no seu arco. Pode fazer aí alguma estrutura com balões também. Eu tenho muitas aulas aí que eu ensino também umas estruturas usando essa técnica aqui, certo? Então, ou seja, com uma técnica, você pode fazer N coisas com balões, várias estruturas com balões, usando apenas uma técnica, tá? Você vai usar a sua criatividade e vai agregar aí no seu trabalho, vai acrescentar coisas diferentes para chamar a atenção das pessoas, da sua clientela, certo? Usando as técnicas. Por isso que é importante a gente aprender as técnicas, mas aprender da forma correta, certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês como fazer um bubble encapsulado e personalizado aqui dessa forma, certo? Eu vou usar aqui um bubble de 24 polegadas. Você sabe que quando nós usamos o bubble, nós temos que esticar ele. E toda a lateral, certo? Você vai esticando. Lembrando que tem que ter cuidado com as unhas, não é pegar aqui com a unha. Você vai pegar com a mão, assim, ó, os dedos e puxar. Ter cuidado, certo? Que às vezes você com a unha, você danifica o balão, você fura ali o balão, rasga. Aí quando você infla o balão, quando você vai ver o balão tá murchando, certo? É o que acontece muito. Com as pessoas dizem, eita, Juliana, por que o meu balão tá murchando, o meu bubble tá murchando? Eu faço, mas quando vou olhar tá murchando. E esse balão aqui, ó, tá vendo esse balão aqui? Ele dura até meses. Quando você infla ele direitinho, certo? E amarra ele também da forma correta, ele vai passar meses ali. Lógico que quando vai passando assim uns 15 dias, 20 dias, ele já vai, tipo, ficando um pouquinho mais mole. Mas ele ainda fica ali firme, por meses. E aí você estica bem direitinho, que é para quando inflar o balão, ele ficar redondinho, certo? É durinho porque é um balão de silicone, né? Não é um balão de látex normal, como esses que nós usamos. Tem que esticar com cuidado para não danificar. E aqui, eu gosto de cortar essa pontinha, certo? Ele tem uma ponta aqui comprida, eu gosto de cortar aqui um pouco, tá? Para diminuir aqui um pouco o tamanho. E vou inflar esse balão. Para
inflar esse balão, eu não vou usar a bombinha manual. Você pode usar. Pode até usar, certo? Mas eu não gosto porque ele é um balão de silicone, ele não enche assim com tanta facilidade como o balão de látex. A gente sabe que você vai precisar mais esforço para você encher esse balão, né? Então, eu vou usar aqui o meu inflador elétrico. É o mais ideal, né? Para encher esse tipo de balão aqui, certo? Como vocês podem ver, esse meu inflador elétrico aqui, ele é um pouquinho antigo, certo? Não vende mais desse inflador, certo? Este inflador aqui, ele tem 14 anos. Se eu não me engano, é isso mesmo, 14 anos que eu tenho esse inflador. Eu usei bastante ele em meus cursos, certo? Quando eu ministrava aqui os cursos na minha região, na minha cidade, usava ele, certo? Ele e outros que eu tenho da mesma marca, certo? E até hoje eles estão funcionando, tá? Sempre uso esses infladores e são ótimos. A marca é Merlin, é da Merlin. Eu não sei se ainda vende desses infladores, mas são ótimos eles. E aí eu vou inflar aqui um pouquinho o balão. Olha só, gente. Lembrando, quando você for usar infladores assim elétricos, nunca deixa assim essas coisinhas por perto, porque ele suga, né? Então, quando ele suga, vai tapar aqui a ventilação e não vai encher o balão direito. E pode até entrar alguma coisa também por dentro e danificar o seu inflador. Você viu que ele sugou aqui essas folhinhas, certo? Bem, da mesma forma, balão. Até o próprio balão de látex vazio, se estiver por aqui, ele vai sugar. Pronto, eu vou só inflar um pouco, certo? Inflo, desinflo. Vou pegar aqui, ó. Eu tenho aqui o alicatezinho extensor. Eu vou dobrar aqui. E vou colocar o alicate. Só para esticar aqui um pouco o bico do balão para que eu possa introduzir essas folhas, tá? Então aqui são aquelas cortinas. Essa cortina aqui, metálica, né? Cortina metalizada. Aquela cortina que você já usou, que você não quer mais usar, que já descartou. Não jogue fora, porque você pode usar ela para fazer esses detalhes nos seus balões, tá? Para fazer aquele detalhe diferente no seu balão. Pode usar para fazer um arranjo de balões, para colocar assim no arco, como eu coloquei aqui, certo? E aí eu vou cortar. Vou cortar aqui uma quantidade. E agora eu vou colocar aqui dentro. Eu vou abrir um pouco, aqui usando o meu alicate extensor, certo? Dá uma aberturinha aqui que dá para colocar. E é só introduzir aqui dentro, ok? Enquanto aí você já faz trabalhos com balões, você faz arranjos de balões, que os arranjos com balões agora estão em alta, né? Muito em alta. Tem bastante pessoas aí faturando muito com esses arranjos de balões. Arranjos com bubbles.
E eu tenho aí o curso, certo? Onde eu ensino desde o básico, certo? Aliás, os meus cursos eu ensino sempre desde o básico. E as aulas, elas são bem detalhadas. Eu ensino ali o passo a passo, mostro o passo a passo, certo? De como você manusear da forma correta os seus balões, como você montar lindos arranjos de balões, ensino as técnicas, tudo certinho, para você fazer lindos arranjos com balões. E eu tenho alunas aí que já estão faturando muito em suas regiões, em sua cidade aí, porque tem cidades até que poucas pessoas trabalham, né, com esses tipos de trabalho assim. Tem poucas pessoas fazendo esse tipo de trabalho. E aí chega você e começa a fazer, aí vai bombar, né? Então, se você tem interesse, vou deixar aí abaixo o link, certo? Mas aguarde para amanhã. Amanhã eu vou estar trazendo aqui uma super promoção. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, porque esse vídeo ele vai ficar por alguns dias, certo? Depois eu vou tirar ele do ar, mas ele vai ficar aí por alguns dias. E eu vou deixar aí o link do grupo de WhatsApp, certo? Para que você possa entrar no grupo. E lá eu vou estar mandando alguns materiais em PDF. E também vou estar mandando o link dos cursos, certo? Para você adquirir ele com o preço promocional. Mas vai ser por tempo limitado, viu? Quando eu mandar o link, aproveite logo, porque logo eu estarei tirando o preço promocional. Pronto, eu coloquei aqui. E aí você espalha ele assim, certo? Deixa assim, espalhadinho. E agora eu vou pegar aqui um balão de látex. Esse meu balão aqui, esse Bubble, ele é de 24 polegadas. E este aqui é de 16 polegadas. Então, com um balão de 24, você pode usar o de látex até 16 polegadas. Assim, o mínimo, né? O mínimo que você vai usar é 16 polegadas. Porque se você colocar um balão menor, ele não vai ficar assim, totalmente preenchido, certo? O balão, o Bubble, ele vai ficar maior. Ele vai ficar tipo, o de dentro vai ficar menor, né? Não vai ficar um balão encapsulado, vai ficar um balão dentro do Bubble, certo? Que é diferente. Lembre-se dessa diferença, tem um balão encapsulado e tem um balão dentro do Bubble, certo? O balão dentro do Bubble, ele pode ser menor do que o balão, o de látex, ele fica menor do que o Bubble, certo? E o balão encapsulado, ele tem que ficar totalmente cheinho, certo? Os dois têm que ficar bem uniformes. E aí, com a ajuda de uma varetinha, eu vou introduzir esse balão aqui dentro do Bubble. Aí vou puxar aqui o bico para fora. E vou apertar assim para sair todo o excesso de ar que tiver aqui dentro do Bubble. Tem que deixar ele bem murchinho, certo? E agora vamos encher os dois balões ao mesmo tempo. E olha aqui, ó, que efeito lindo que fica no balão, né? Olha que coisa linda que fica no balão. Para você colocar aí os seus arcos orgânicos. Amarra aqui, ó, vou puxar o bico, certo? Eu puxei aqui o bico do balão de látex. E vou amarrar, vou dar um nó.
Basta puxar apenas o bico de látex, certo? Do balão de látex e dar o nó, tá? Aqui ele já está, não tem como ele esvaziar. Só se ele tiver danificado, tiver furado, alguma coisa assim, aí vai esvaziar. Mas do jeito que está aqui, ele não vai esvaziar. E olha só que balão lindo que fica. Que detalhe lindo. Vou aproximar aqui, ó. Olha que detalhe lindo que fica o balão. Para você colocar aí em suas decorações, né? Nos seus arcos orgânicos e até mesmo também para fazer um arranjo, certo? De balão. Para colocar ele como pêndulos, né? Que está usando muito aí nas decorações. Os pêndulos de balões, né? Colocados no teto. Pendurados com uma fita, certo? Uma fita decorativa. E para fazer os pêndulos. Lindo, não fica? Olha só, essa aqui é a técnica do balão encapsulado, certo? E aí eu personalizei ele com pedaços dessa cortina, certo? Da cortina metálica. Você pode colocar confetes também. Pode personalizar da mesma forma com os confetes, com glitter. Personalize dessa forma. Tem também a personalização com tinta. Você pode colocar a tinta no bubble e depois coloca o balão por dentro e vai encapsular o balão com a tinta. E fica também um efeito lindo no balão. Então, essa técnica você pode fazer variações, né? Pode usar aí a sua criatividade e fazer as variações para estar agregando aí no seu trabalho, certo? Vai usar a sua criatividade, vai fazer aí o diferencial para chamar a atenção das pessoas, da sua clientela, né? E para você ver como é importante a gente aprender as técnicas, né? Porque as técnicas, ela faz o diferencial no nosso trabalho. Quando a gente sabe, quando a gente aprende uma técnica, a gente usa ali da nossa criatividade e vai fazer o diferencial ali no nosso trabalho, vai criar os nossos próprios modelos, certo? Nas decorações, criar ali o nosso estilo, né? Ou seja, quando alguém vê um trabalho seu, vai saber que é seu. Porque vai saber, olha, aquele ali é o estilo da Juliana, certo? Aquele é o estilo de balões orgânicos que a Juliana faz. Então, a gente usa da nossa criatividade e faz o nosso estilo, certo? E, lógico, que aplicando as técnicas corretas. Eu vou mostrar agora aqui algumas pessoas me perguntaram ontem, certo? Porque viram aqui de fundo, né? Então, vocês estão vendo aqui esse trabalho aqui de fundo. E algumas pessoas me perguntaram como que é feito essas bolinhas aqui. Eu uso o balão 260, que é esse balãozinho aqui comprido, que muitas pessoas chamam de balão palito, balão espaguete, né? Mas o correto é balão 260. E eu uso ele e faço essa corrente de bolinhas. Você vai inflar. Para usar esse balão aqui, é simples. Tem muitas pessoas que não sabem usar esse balão. Você dá uma esticada nele antes de encher o balão. E aí você vai encher. Basta encher um pouco, certo? Se eu encher o balão todo, eu não vou conseguir fazer essas bolinhas. Por quê? Você vai ver o porquê agora. Vou amarrar aqui o bico. Puxa o bico, certo? Deixando o nozinho bem encostadinho no balão. Todo o trabalho que a gente vai fazer com esse balão aqui, você nunca deve encher o balão por completo, ao menos que seja só um balão comprido que você for fazer. Mas se for fazer qualquer arte com esse balão, você vai inflar o balão e vai deixar sempre uma parte sem inflar. Porque toda vez que você manuseia esse balão, quando você faz uma bolinha nele, o ar vai sendo empurrado para o final do balão. Olha só, aqui está vazio. E eu vou fazer agora as bolinhas para fazer a corrente. E o ar vai sendo empurrado, certo? Detalhe, quando você faz a primeira bolinha, você segura. Se você solta, você vai desmanchar todo o resto do seu trabalho.
eu fiz a bolinha e estou girando aqui com o resto do balão. Faço outra bolinha e vou girando. E segurando sempre a primeira. E aí você dá várias voltas para ficar bem seguro, né? Segura a primeira. Nunca solta. Se você soltar, já era seu trabalho. Aí vai ter que fazer tudo de novo. E aí você vai fazendo as bolinhas. Olha só, como já empurrou mais o ar, né? Já desceu mais o balão. E assim vai. A gente aperta, ó, aí desce o ar, tá vendo? Por isso que nunca encha o balão por completo quando você for fazer qualquer arte com esse balão aqui. Olha a pontinha que já tem. E aqui eu fiz a minha corrente, certo? Para colocar aqui, você vai segurando, aqui você vai passar a cola. Eu usei aqui essa colinha, que é a Balloon Glue, que é em gotas adesivas, é tipo uns adesivozinhos que vem. Acho que você deve conhecer, se você não conhece, é bem prática ela de usar, certo? E ela cola super bem os balões. E aí você vai passar a gotinha aqui, na primeira bolinha, gruda e coloca outra aqui e gruda, certo? E aí vai decorar aí, fazer como você quiser, no seu arranjo, no seu arco, como você quiser, ok? Então, aqui está mais uma técnica, certo? Que você pode usar aí para diversos elementos, para diversas estruturas com balões, tá? E aí, o que você está achando? Está gostando de aprender as técnicas? Lembrando que essas técnicas aqui, elas são as técnicas básicas, mas com elas você faz diversas estruturas com balões, certo? É a partir delas, a partir dessas técnicas, que você vai fazer as técnicas mais avançadas, as estruturas mais avançadas com balões. Espero que você esteja gostando, certo? De tudo que está sendo ensinado aqui, de tudo que eu estou passando. Espero que você esteja aprendendo. Se você não sabia, espero que você esteja aprendendo. Anote aí para você não esquecer, certo? Essas aulas elas vão ficar aqui só por alguns dias, então pode ficar revisando aí, vendo, revendo e praticando. Coloque em prática e comece a aplicar no seu trabalho, para fazer o diferencial no seu trabalho, certo? Amanhã nós vamos dar continuidade, certo? Amanhã é o grande dia, onde eu vou estar fazendo aqui uma super promoção dos meus cursos, dos 3 cursos, tá? Que é o curso de arranjos com bubbles, o curso de balões orgânicos ou desconstruídos e o curso de arte com balões, que é do 0 ao avançado, que é o curso completo. Nesse curso completo, eu aprendo arranjos, eu aprendo também os desconstruídos. Vai ter umas aulas só de noção, certo? Só para você ter uma noção. Mas o de arranjo, ele é exclusivo, certo? O de arranjos com bubbles é um curso exclusivo só para arranjos, tá? Então, você vê aí qual você mais se identifica, qual você gostaria de adquirir para começar aí o seu negócio com balões. A gente sabe que os arranjos com balões estão muito em alta aí no mercado, né? E está sendo muito procurado, porque é uma forma prática, simples, prática e linda de você comemorar, né? Comemorar aí
as datas especiais. Então, aproveite, certo, essa oportunidade. Eu quero que o que você aprendeu hoje, certo? Aqui, se você puder fazer algo simples, prático, e postar também no Instagram e me marcar, faça, porque também é uma forma de você estar praticando, tá? Está mostrando aí que você está aprendendo e colocando em prática. E eu vou estar disponibilizando aí também um e-book, certo? Para você que está fazendo as suas práticas, que está colocando e me marcando lá no Instagram. Eu vou estar disponibilizando um e-book com as técnicas básicas. E também amanhã você vai receber aqui as promoções. Caso você tenha interesse, aproveite a oportunidade, não deixe passar essa oportunidade, certo? Que é uma chance que você vai ter de montar o seu próprio negócio dentro da sua casa. Você não vai precisar se deslocar da sua casa para montar o seu próprio negócio, né? Vai ser dentro da sua casa, um espacinho ali na sua casa, onde você vai montar o seu negócio e lucrar bastante, certo? Então aproveite aí essa oportunidade. Amanhã estaremos aqui de volta, nesse mesmo horário. Eu espero que você esteja aqui comigo para aproveitar aqui o nosso último dia, certo? O nosso último encontro, por enquanto, né? Desses 3 dias. E aproveitar aí a oportunidade também das promoções. E também eu estarei disponibilizando aí um super bônus para aquelas que adquirirem os meus cursos. As primeiras pessoas que adquirirem vai receber aí um super bônus, que vai ser surpresinha. Amanhã eu estarei falando o que é que eu vou dar de brinde aí, tá? Então, obrigada mais uma vez por estar aqui comigo, certo? Até aqui. E até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.